Considere o ponto O a origem do plano cartesiano e que os pontos P e Q pertencem, respectivamente, aos eixos da abscissa e da ordenada. Sabendo que A, de coordenadas 2 e 5, é o ponto médio de PQ, determine e escreva a área do triângulo OPQ. Bom, eu vou fazer aqui um desenho representando essa situação. Está aqui o eixo das ordenadas, vou fazer aqui o eixo das abscissas. Eu vou marcar os valores. Então, eu tenho aqui o ponto A de coordenadas 2 e 5. Eu vou colocar aqui 1, 2. Então, pelo menos de maneira aproximada aqui, não vai ser evidentemente um desenho perfeito, mas só para a gente ter uma ideia, está aqui o ponto A de coordenadas 2 e 5. E agora eu vou desenhar os pontos P e Q de tal maneira que A seja ponto médio do segmento PQ, de acordo com o enunciado, e ainda, sendo P um ponto do eixo das abscissas e Q um ponto do eixo das ordenadas. Então, o desenho aqui nem vai dar para ficar muito bom em termos, porque o eixo Y, senão eu vou ter que ir muito lá para cima. Vou fazer mais ou menos aqui assim, mas você vê que o desenho nem está de maneira muito fiel aos dados, porque o ponto A tem que estar exatamente no meio entre P e Q. Sendo que Q é o ponto aqui do eixo Y e P um ponto do eixo X. E aí, o ponto A é ponto médio. Aqui no meu caso do desenho, ficou parecendo até que QA, o segmento QA, é menor do que AP. Mas aí considere esses dois segmentos, essas duas partes de PQ, como sendo partes de mesma medida. Então, nós sabemos que AQ tem o mesmo comprimento que AP. Bom, então é fato que A é ponto médio de PQ. Como Q é ponto do eixo das ordenadas, quer dizer, o X aqui é zero, vamos chamar a ordenada dele de Y mesmo, e P sendo um ponto do eixo das abscissas, vamos chamar o X dele de X, e o Y nesse caso é zero, porque está em cima do eixo X. E aí, para nós determinarmos a área do triângulo OPQ, lembrando que O é a origem do sistema, ou seja, o ponto de coordenada 0, 0, eu preciso determinar a abscissa de P, e essa abscissa de P vai ser exatamente a medida do cateto OP do triângulo. Se nós determinarmos a medida de OP, OP vai ser o valor de X. Que de 0 a X, no eixo X, é o valor de X, no sentido positivo. E de 0 a Y, no sentido positivo aqui do eixo, o comprimento desse segmento, então, que é o cateto OQ, o triângulo retângulo OPQ, o comprimento de OQ vai ser exatamente o valor do Y do ponto Q. Ou seja, OQ é o valor de Y que nós buscamos. E aí, com as medidas dos catetos, nós podemos multiplicá-los, porque aí vai ficar base vezes altura, dividido por 2, é a área do triângulo que nós procuramos. Bom, para isso, vamos usar o fato de que o ponto A de coordenadas 2 e 5 representa o ponto médio do segmento PQ. Então, nós podemos aplicar aqui a relação que nos diz que a coordenada do ponto médio, seja a abscissa ou a ordenada, é a média das coordenadas dos pontos das extremidades. Então, no caso, se nós tomarmos a abscissa como referência, se pegarmos 0, que é a abscissa do ponto Q, mais x, que é a abscissa do ponto P, somarmos e dividirmos por 2, quer dizer, fazemos a média desses valores, esse resultado vai ser o valor da abscissa do ponto médio, que no caso, que é a abscissa de A igual a 2. Isso nos indica que o valor de x, então, deve ser igual a 4. E da mesma forma, vamos estabelecer a ordenada usando a média das ordenadas das extremidades, ou seja, y, que é a ordenada do ponto Q, mais 0, que é a ordenada do ponto P, dividido por 2, isso vai dar a ordenada do ponto médio, que é 5. Então, essa relação nos indica que o valor de y, então, deve ser igual a 10.
Então, se o cateto OP mede 4 e o cateto OQ mede 10, então eu tenho um cateto aqui 4, esse outro cateto OQ medindo 10, e a área, então, do triângulo vai ser dada como sendo o produto da base, 4, vezes a altura 10, dividido por 2, a área do triângulo OPQ. Então, 40 dividido por 2, resposta, a área é igual a 20.